Pipi vai morar na Vila Vilécola. Aquela era uma cidade muito pequena, pequena mesmo. Na beirinha da cidade havia um velho jardim abandonado, no jardim havia uma casa velha, e na casa morava Pipi Meia Longa. Pipi tinha 9 anos e morava completamente sozinha. A menina não tinha pai nem mãe, e no fim das contas até que isso era bom, porque ninguém vinha dizer a ela que estava na hora de ir para a cama no exato instante em que ela estava se divertindo mais, e ninguém a mandava tomar óleo de fígado de bacalhau quando ela estava com vontade de chupar uma bala. Muito tempo antes, Pipi tivera um pai de quem gostava muitíssimo. E, antes ainda, lógico que também havia tido uma mãe, só que já fazia tanto tempo que ela não tinha mais mãe que quase nem conseguia mais se lembrar dela. A mãe de Pipi tinha morrido quando ela ainda era bebê, um bebezinho deitado no berço e que berrava tão alto que ninguém aguentava ficar por perto. Pipi tinha certeza de que a mãe agora estava no céu, espiando por um buraquinho para poder ver a filha aqui embaixo, por isso de vez em quando Pipi acenava para a mãe, lá em cima, e dizia, não se preocupe, eu sempre dou um jeito. Do pai, Pipi se lembrava bem. Ele era capitão de navio e navegava no grande mar, e Pipi navegou junto no navio até o dia em que houve uma grande tempestade e ele caiu no mar e desapareceu. Mas Pipi tinha absoluta certeza de que um dia o pai ia voltar. Não acreditava nem um pouco que ele tivesse se afogado, achava que tinha ido boiando mar afora até chegar a uma ilha cheia de canibais. E que depois tinha virado rei de todos os canibais e que andava pela ilha o dia inteiro com uma coroa de ouro na cabeça. Meu pai é rei dos canibais, não é qualquer criança que tem um pai como o meu, costumava dizer Pipi, muito orgulhosa. E assim que meu pai conseguir construir um navio novo, vem-me buscar e eu vou virar princesa dos canibais. Vai ser o máximo. Fazia muitos anos que o pai de Pipi tinha comprado aquela casa velha do jardim. A ideia dele era morar na casa com a filha quando ficasse velho e não pudesse mais navegar mar afora. Mas aconteceu de ele cair no mar, e Pipi resolveu ir morar na Vila Vilécola enquanto esperava por sua volta.
Vila Vilecula era o nome da casa, estava lá, completamente mobiliada, prontinha, esperando por ela. Numa bela tarde de verão, a menina se despediu dos marinheiros do navio do pai. Todos eles adoravam Pipi, e Pipi adorava todos eles. Adeus, rapazes, disse Pipi, e beijou a testa deles, um por um. Não se preocupem comigo, eu sempre dou um jeito. Pipi saiu do navio levando duas coisas, um macaquinho chamado Sr. Ninson, presente do pai, e uma enorme mala cheia de moedas de ouro. Os marinheiros, enfileirados no convés do navio, olharam para Pipi até ela desaparecer na distância. E a menina foi em frente, sem olhar para trás, com o Sr. Ninson empleirado no ombro e a mala na mão. Que criança fantástica, disse um dos marinheiros, secando uma lágrima, ao ver Pipi sumir ao longe. Ele tinha razão. Pipi era uma criança realmente fantástica. E o que Pipi tinha de mais fantástico era o fato de ser muito forte. Era tão incrivelmente forte que não se encontrava em todo o vasto mundo um só policial tão forte quanto ela. Pipi conseguia carregar um cavalo, se quisesse, e queria. Aliás, possuía um cavalo comprado com uma das suas muitas moedas de ouro no dia da mudança para a Vila Vilecula. É que a menina sempre tinha tido vontade de ter um cavalo, e agora o cavalo morava na varanda da Vila Vilecula. Quando Pipi resolvia tomar café na varanda, simplesmente pegava o cavalo no colo e carregava para o jardim. Bem ao lado da Vila Vilecula havia outro jardim com outra casa. Ali moravam um pai, uma mãe e seus dois adoráveis filhinhos, um menino e uma menina. O menino se chamava Tom, e a menina, Aninha. Eram duas crianças muito simpáticas, obedientes e comportadas. Tom nunca roía as unhas, seu cabelo estava sempre penteadinho e ele quase sempre fazia exatamente o que a mãe lhe dizia para fazer. Aninha não armava gritaria quando não faziam as suas vontades e estava sempre bem arrumada em lindos vestidinhos de algodão muito bem passados, ela nunca fazia coisas que pudessem sujar seus vestidos.
Tom e Aninha costumavam brincar um com o outro no gramado da casa deles, mas muitas vezes tinham ficado com vontade de encontrar um amiguinho. Na época em que Pipi rodava o mundo navegando com o pai, de vez em quando os dois se penduravam na cerca que separava as duas casas e diziam: que pena que ninguém se muda para essa casa. Seria tão bom se alguém viesse morar aí, alguém que tivesse filhos. Naquela linda tarde de verão em que Pipi entrou pela primeira vez em seus domínios da Vila Vilécola, Tom e Aninha não estavam em casa. Os dois tinham ido passar uma semana com a avó, por isso, quando voltaram, não faziam a menor ideia de que houvesse alguém morando na casa ao lado. E quando, no primeiro dia depois de voltarem, os dois foram para junto do portão e ficaram olhando a rua, nem passou pela cabeça deles que agora pudessem ter uma amiguinha morando tão perto de casa. Exatamente naquele momento em que os dois tentavam inventar alguma coisa para fazer, procurando adivinhar se por acaso ia acontecer alguma coisa emocionante ou se aquele ia ser um dia chato, em que não conseguiam inventar nada para brincar, bem nessa hora o portão da Vila Vilécola se abriu e uma meninazinha saiu para a calçada. Era a menina mais fantástica que Tom e Aninha já tinham visto. Era Pipi meia longa saindo para seu passeio matinal. A menina que eles viram era assim, tinha cabelo cor de cenoura e usava duas tranças bem apertadas, que ficavam espichadas para os lados. Seu nariz parecia uma batatinha bem pequena, e era todo pintado de sardas. Debaixo de seu nariz havia uma boca realmente bem larga, com dentes brancos e fortes. A roupa que ela estava usando era muito engraçada. A própria Pipi é que tinha feito. No começo, ela pretendia fazer um vestido azul, só que o pano azul era muito pequeno, não dava para fazer o vestido, por isso Pipi tinha costurado pequenos quadrados vermelhos em vários lugares. Suas pernas compridas e magricelas estavam cobertas por um par de meias compridas, uma marrom, outra preta, além disso, ela estava usando uns sapatos pretos com exatamente o dobro do tamanho de seus pés. O pai de Pipi tinha comprado aqueles sapatos para ela na América do Sul, para que a filha não precisasse se preocupar com a questão quando crescesse, e eram os únicos sapatos que a menina gostava de usar.
Mas o que fez Tom e Aninha arregalarem os olhos para valer foi o macaco sentado no ombro da menina desconhecida. O macaquinho vestia calça azul, paletó amarelo e chapéu branco de palha. Pipi se afastou, andava com um pé na calçada e outro na rua. Tom e Aninha ficaram olhando para ela até ela desaparecer da vista. Pouco depois, voltou, e voltou andando de costas, é que não tinha sentido vontade de se virar para voltar para casa. Quando chegou na frente do portão de Tom e Aninha, a menina parou. As duas crianças se olharam sem dizer nada. No fim, Tom perguntou: por que você estava andando de costas? Porque eu estava andando de costas, repetiu Pipi. Por acaso nós não vivemos num país livre? Por acaso cada um não faz o que tem vontade de fazer? Aliás, é bom você ficar sabendo que no Egito todas as pessoas andam desse jeito e ninguém a acha nem um pouco esquisito. Como é que você sabe? Perguntou Tom. Você nunca esteve no Egito. De onde você tirou que eu nunca estive no Egito, pois estive. Fique sabendo que eu já estive em todos os lugares do mundo. E já vi muitas coisas bem mais estranhas do que pessoas andando de costas. Imagine só o que você não diria se eu estivesse andando com as mãos, como fazem os habitantes da Índia remota. É tudo mentira sua, disse Tom. Pipi pensou um pouco. É, você tem razão, é mentira, disse ela, chateada. É feio mentir, disse Aninha, que finalmente tinha criado coragem para abrir a boca. É mesmo, é muito feio mentir, disse Pipi, ainda mais triste. Mas de vez em quando eu esqueço, entende? E você acha mesmo que uma menina que tem uma mãe que é um anjo e um pai que é rei dos canibais, uma menina que passou a vida inteira navegando mar afora, tem de ficar o tempo todo dizendo a verdade? E aliás, disse Pipi, e seu rostinho coberto de sardas se iluminou de alegria, no Congo belga não há uma única pessoa que diga a verdade. Todo mundo mente o tempo todo, as pessoas inventam tudo, começam às 7 da manhã e continuam até o sol se esconder.
Quer dizer, se me acontece de mentir de vez em quando, vocês têm de tentar entender que talvez isso seja resultado de eu ter ficado um pouco de tempo demais no Congo belga. Mas a gente pode continuar sendo amigo assim mesmo, não é verdade? Claro, claro, disse Tom, compreendendo de repente que aquele dia não ia ser nem um pouco chato. Por que vocês não vêm tomar café da manhã comigo? Perguntou Pipi. Boa ideia, disse Tom, já que você está convidando, vamos, Aninha. Vamos, disse Aninha, agora mesmo. Mas primeiro preciso apresentar vocês ao Sr. Ninson, disse Pipi. Assim que ela falou isso, o macaquinho tirou o chapéu e cumprimentou as duas crianças com muita cortesia. Em seguida, todos entraram pelo portão desmantelado da Vila Vilícola e avançaram pela estradinha de cascalho margeada por velhas árvores cobertas de musgo, pelo jeito, ótimas de escalar, que levava até a casa e sua varanda. Na varanda estava o cavalo, ruminando aveia servida numa sopeira. Será que você pode me dizer de onde tirou a ideia de pôr um cavalo na varanda? Perguntou Tom. Todos os cavalos que ele conhecia moravam em estábulos. Ora, disse Pipi, pensativa, na cozinha não dava, ele ia me atrapalhar, e da sala ele não gostou. Tom e Aninha deram palmadinhas amistosas no cavalo e entraram. A casa tinha uma cozinha, uma sala e um quarto. E a impressão que se tinha era de que naquela semana Pipi se esquecera de fazer faxina. Tom e Aninha olharam em volta amedrontados. Será que o tal rei dos canibais andava por ali? Nunca, em toda a vida, eles tinham visto um rei de canibais. Mas não apareceu nenhum pai de ninguém, nem nenhuma mãe. E Aninha perguntou, um pouco preocupada, você mora aqui completamente sozinha? Claro que não, disse Pipi. O Sr. Ninson e o cavalo também moram aqui. É, mas quer dizer, você não mora com seu pai e sua mãe. Não, não moro, disse Pipi, satisfeita. Mas quem avisa você quando está na hora de ir para a cama e coisas desse tipo? Perguntou Aninha. Eu mesma me aviso, disse Pipi.
Primeiro, falo calmamente, se não obedeço, falo um pouco mais alto, se continuo não obedecendo, aí tenho de me dar umas palmadas, vocês entendem? Tom e Aninha não entenderam nem um pouco, mas acharam que talvez aquele fosse um bom jeito. Enquanto conversavam, os três tinham entrado na cozinha, e Pipi cantarolou. Agora vamos fritar panquecas, agora vamos fazer pânquicas, agora vamos assar pancocas. Em seguida pegou 3 ovos e jogou para o alto. Um dos ovos caiu em sua cabeça e se quebrou, e a gema escorreu pelos olhos dela, mas os outros dois ela conseguiu aparar direitinho com uma tigela, e se espatifaram. Sempre ouvi dizer que gema de ovo é bom para o cabelo, disse Pipi, enxugando os olhos. Agora vocês vão vereador daqui a pouco o meu vai começar a crescer tão depressa que vamos ouvir o barulho que ele faz quando cresce. Aliás, no Brasil, todo mundo anda o tempo todo com ovo no cabelo, e, só por isso, lá ninguém é careca. Quer dizer, houve um único caso, um sujeito era tão burro que, em vez de esfregar o ovo no cabelo, comeu. Por causa disso, acabou ficando completamente careca e, quando as outras pessoas viram aquilo, armou-se uma tal confusão que foi preciso chamar a polícia. Enquanto falava, Pipi foi retirando com as pontas dos dedos a casca dos ovos que haviam caído na tigela e se quebrado. Depois, pegou uma escova de banho que estava pendurada na parede e começou a bater a massa da panqueca com tanta força que as paredes ficaram todas respingadas. No fim, derramou o que tinha sobrado numa frigideira sobre o fogão. Quando a panqueca ficou dourada de um lado, Pipi jogou-a para cima até quase o teto, fazendo-a virar no ar e cair na frigideira com o outro lado para baixo. E quando a panqueca ficou pronta, Pipi jogou-a diretamente da frigideira para um prato que estava em cima da mesa, do outro lado da cozinha. Comam, gritou Pipi, senão esfria. Tom e Aninha comeram, e acharam aquela panqueca muito boa. Depois que acabaram, Pipi convidou os dois a ir para a sala. Na sala só havia um móvel, era uma cômoda muito, muito grande, cheia de gavetas muito, muito pequenas. Pipi abriu as gavetas e mostrou a Tom e Aninha todos os tesouros que guardava ali.
Havia maravilhosos ovos de passarinho, estranhas conchas e pedras, lindas e delicadas caixinhas, um espelho de prata, colares de pérolas e muitas outras coisas compradas por Pipi e o pai em suas viagens mundo afora. Pipi deu uma lembrança a cada um dos novos amiguinhos, para que não se esquecessem dela. Tom ganhou uma adaga de punho cintilante, de madrepérola, e Aninha, uma pequena caixa de tampa enfeitada com conchas rosadas. Dentro da caixa havia um anel de pedra verde. Acho que agora é melhor vocês irem para casa, disse Pipi, assim, podem voltar amanhã. Porque se vocês não forem para casa, não vão poder voltar amanhã, e isso seria muito triste. Tom e Aninha concordaram e foram para casa. Passaram pelo cavalo, que já comera toda a aveia, e saíram pelo portão da Vila Vilécola. Quando iam saindo, o Sr. Ninson fez um aceno com o chapéu.